E aí, seu Eduardo, o que que nós vamos conversar com essa molecada aí? O que que nós vamos dizer para eles? É sobre o que o Pois assunto? é, qual que é o assunto de hoje, né, Chico? É falar um pouco sobre as profissões que vão ter uma perspectiva de futuro, né? A gente está tentando enxergar essas mudanças que estão acontecendo no mundo, né? E está mudando muito rápido. Então, o objetivo da gente bater esse papo com você hoje é tentar entender se essa profissão sua de youtuber pode ter uma perspectiva de futuro para as pessoas, né? E conhecer um pouco mais sobre o trabalho que você faz, né? Então eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você e como que está sendo aí o seu trabalho de youtuber hoje. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou o Chico Abelha, tenho um canal no YouTube faz 10 anos. Quando comecei era apenas uma brincadeira, mas com o tempo eu percebi que dava para virar a minha profissão. E hoje ela é a minha profissão, né? Eu comecei colocando histórias do povo da roça e eu vi que havia um grande interesse. O povo começou a gostar, começou a me dizer, né, através dos comentários, que era legal, e eu comecei a fazer mais e mais a pedido deles. Até que um dia alguém me falou que dava para ganhar dinheiro com o YouTube. Eu não sabia. Comecei a monetizar o canal e hoje ele me sustenta e paga todas as minhas contas, né? Bom, você pergunta se trabalhar no YouTube ou ser um YouTuber é uma profissão de futuro. Olha, se o YouTube continuar existindo, sim. Mas como as coisas mudam muito rápido, a gente tem que sempre estar ligado qual é a mídia do momento, o que está bombando, né? Eu sei que hoje tem Instagram, tem TikTok, amanhã vai ter outros. Então, eu não sei o que eu vou estar fazendo no dia de amanhã. Eu estou programado de filmar alguma coisa amanhã, mas se tudo mudar, se a conjuntura mudar, a gente tem que ficar ligado. E é esse o conselho que eu dou para vocês. Fiquem ligados naquilo que está acontecendo no momento. Eu vou pedir permissão para contar uma história. Eu tenho 64, 65 anos, nem sei mais quanto eu tenho de idade, né? Mas isso é só no papel, porque eu não me sinto com idade. Mas quando tinha 10, 11 anos de idade, eu procurava ler jornais. Porque no jornal tinha uma conversa diferente que tinha na minha casa. E eu ia na biblioteca e tinha lá nos livros outras histórias que não eram contadas pelo pessoal da minha família, pelos meus amigos, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, o quê? Curiosa. Eu vou atrás daquilo que me interessa. Eu vou achar. Então, se alguém vai falar assim, puxa vida, você não tem medo se o YouTube acabar? E o que vai acontecer com os seus vídeos? Eu falo assim, eu não tenho medo nenhum. Por que eu não tenho medo? Porque se acabou é porque tinha que acabar. Eu vou procurar outra coisa para fazer. Não dá para contar nos dedos da mão o que eu já fui na minha vida. Eu já fui garçom, já fui massagista, já fui professor, já fui viajante, já fui tirei leite, já fui padeiro, já fiz um monte de coisa. Então, se o YouTube acabar, amanhã eu vou procurar outra coisa que fazer. Simples assim. Mas então, você falou que você teve várias profissões e que daí você chegou até a trabalhar com vídeos e tal, e aí teve essa oportunidade no YouTube. Me conta como você chegou até isso que eu queria entender. Então, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida foi olhar para dentro e ver se aquilo que eu queria fazer combinava com aquilo que os outros queriam que eu fizesse, entendeu? Então eu nunca fiz aquilo que o outro queria que eu fizesse. O meu pai queria que eu fosse engenheiro, advogado, médico. Mas aquilo era aterrorizante para mim. Então eu fui procurar uma saída para aquilo, porque meu pai pagava minhas contas. E ele tinha um direito sobre mim, então ele podia exigir. Mas eu tinha que fazer aquilo que eu gostava também, senão eu percebi que eu ia ficar mal. O que eu fui fazer? Eu fui fazer um curso de garçom, porque eu queria rodar o mundo. Eu queria rodar o mundo trabalhando de navio. Aí eu podia ganhar meu dinheiro e fazer o que eu gostava, que era rodar o mundo.
O que você perguntou mesmo, Pani? Como que você chegou Isso. a esse negócio de ser youtuber? Como você chegou nisso? Se Então, não existia nem essa ideia antes. entendi. Então, mas é sempre nessa linha, entendeu? De você fazer aquilo que o seu coração pede, aquilo que mais você gosta de fazer, aquilo que você não vê o tempo passar. Então eu imagino, por exemplo, essa turminha que fica jogando game na internet, eles podem ser ótimos gamers profissionais, ou eles podem ser aqueles profissionais que vão bolar os games, entendeu? Porque aquilo para eles é a linguagem deles, eles estão imersos naquilo, né? Uma pessoa que gosta de cozinhar, ela pode ser profissional da cozinha, né? E aqui nós estamos falando de internet, né, a informática e tal, mas qualquer profissão pode ser legal, porque desde que ela atenda ao seu desejo íntimo, né, maior de realização do seu sonho, você pode ser o que você quiser. Não existe só a internet. Agora a internet está bombando, né? As pessoas ganham muito bem na internet, então todo mundo quer ser youtuber, né? Que nem teve uma época que todo mundo queria ser jogador de futebol. Os menininhos tudo queria ser porque era ídolo, né? E hoje é a mesma coisa, né? O pessoal quer ser youtuber. Mas eu cheguei nessa história de youtuber porque eu fiz aquilo que eu gostava mais na minha vida, que era contar história da vida dos outros. Comecei escrevendo. Primeiro eu escrevia, arrumei um blog. Percebi que as pessoas não liam o blog. Comecei a fotografar, devagar também. Chegou uma hora que alguém me falou, por que você não filma? Eu comecei a filmar, eu nem sabia onde era o botão de REC da câmera. Eu torci para que estivesse filmando e filmou. E foi legal, e a partir daí eu comecei a ver que filmar era alguma coisa que as pessoas estavam interessadas. Então, eu juntei o meu sonho, que era contar a história das pessoas, com o sonho das pessoas outras que estavam assistindo, que era ver as histórias, ver e ouvir as histórias das pessoas. O YouTube me proporcionou essa ferramenta, né, de contato, porque ele é uma rede social. Tem outras, né? Eu podia colocar o meu vídeo em outros lugares, mas aí ninguém ia ver. O YouTube, como as pessoas viam, era o lugar onde eu devia estar, e foi assim que eu caí nele, porque eu percebi que era uma rede que atingia o mundo inteiro. Eu não queria ficar só em São José dos Campos, eu queria andar pelo mundo. É isso. Bacana, bacana. Você estava falando quando você era mais jovem, criança, adolescente. Vamos falar um pouquinho disso, né? Quando você falou que você não gostava não se imaginava fazendo determinadas coisas que teu pai falava para você fazer, né? Então eu imagino que na escola você deveria ser aquele menino que era o estranho, o tipo que senta no fundão, que é visto como uma pessoa que não quer nada com nada, né? Ah, aquele cara lá não quer estudar, não quer fazer nada. Era assim que funcionava? Estou perguntando porque sempre existiu esses jovens, esses adolescentes nas escolas, que eles são excluídos porque eles não se adequam àquele modelo certinho, que estuda, tal. Não que isso seja ruim, os que estão adequados estão encaminhados na vida, mas tem aqueles jovens que eles não querem fazer aquilo, eles não querem, a escola não consegue fazer com que eles se engajem, se animem, não porque eles são ruins, é porque a escola que não consegue atender esse tipo de jovem. Você era esse tipo de jovem, Chico? Então, eu não sentava no fundão, Pani. Por que eu não sentava no fundão? Não, porque eu não queria aparecer. Eu sentava na primeira ou na segunda carteira. Porque aí o professor pensava que eu era aqueles alunos CDF e não olhava para mim. Entendeu? Era o jeito de eu não aparecer. Porque já que aquele ambiente era terrível para mim, eu não via a hora de dar o sinal pra gente ter o intervalo, para eu ir jogar xadrez, para sair da aula, né? E na verdade... E quando o professor dava a matéria, sabe o que eu fazia? Eu ficava desenhando. Então eu conseguia prestar atenção na aula, eu não ia mal, né? Passava, tinha nota suficiente, ninguém olhava para mim e eu falava assim, nossa, tomara que acabe logo esse negócio de escola, né? Até um dia que eu percebi que eu não precisava mais ficar na escola. Eu entrei na faculdade, 3 faculdades, e vi que aquilo não era minha vida.
e fui fazer aquilo que eu gostava de verdade, que era morar na roça, né? Eu fui, graças a Deus, eu tive a oportunidade de construir uma casa numa zona rural e comecei a ter minha vida do jeito que eu queria, que foi ali. Não, então, não, eu estou perguntando porque hoje acontece muito isso. Tem pessoas que são muito talentosas e estão lá meio excluídas dentro da sala de aula, né? Só que as pessoas não conseguem enxergar o talento que está ali escondido, né? E dependendo da forma como a pessoa que tem esse talento se trabalha essas ideias que ela tem, ela consegue ir longe, né? Como você tá conseguindo ir, né? Então eu vejo que é isso, que essa coisa da profissão, muitas das vezes, o mundo tende a dizer pra gente que a gente tem que ser alguma coisa que já está aí posta. Ó, você tem que ser isso ou tem que ser aquilo. E na verdade hoje a gente está vendo que existem outras coisas que estão surgindo, outras possibilidades de gerar renda, né? E isso, puxa, imagina que oportunidade para esses jovens que estão agora dentro da sala de aula lá, falando, puxa, o que eu vou fazer da vida? Eu não gosto de nada disso que está sendo dito para mim, né? Então acho que é uma possibilidade de abrir a mente, né? Abrir a cabeça e ver que o mundo está mudando, está evoluindo, as profissões estão mudando e com isso abre outras possibilidades para as pessoas poderem gerar renda, né? Deixa eu falar uma coisa, Pani. Resumindo essa história do que é esperado da gente, não acreditem em tudo que os outros falam para você. Veja se aquilo é verdade para você também, né? Faça uma consulta dentro de você. Eu gostaria de ser isso que a pessoa está falando para mim? Se for só pela grana, olha, a minha experiência é não escolha nenhuma profissão só pela grana. Você tem que gostar daquilo. Você tem que gostar de verdade. Aquilo tem que te apaixonar de um tanto que nem parece que você está trabalhando. Que o seu trabalho e o seu prazer, a sua vida, eles são a mesma coisa. E aí você não vai ter que ficar pensando no fim de semana, nas férias, como um momento que você vai relaxar, entendeu? E outra coisa, não tenham vergonha jamais de fazer aquilo que vocês gostam. Eu já fui vendedor de sanduíche na rua, quando eu não tinha dinheiro. Eu saía para a rua, porque comer todo mundo precisa. Então eu precisava arrumar um dinheiro. O que eu fiz? Eu montei um sanduichinho bonitinho, sanduíche natural, botei no isopor e fui procurando os lugares que tinha bastante gente para vender. E eu ganhei dinheiro com isso, gente. Então, assim, qualquer profissão, qualquer trabalho é digno, tá? Então, primeira coisa, não tenham vergonha. Se aquilo vai resolver sua vida, vão e façam. Bota energia e façam. Legal, legal. Conta um pouquinho como é que está sendo a sua rotina de trabalho hoje. Como que você faz para até chegar lá, a pessoa abrir o seu canal, né? Seria legal depois de botar aí aqui embaixo o canal, vamos pedir para a gente colocar aqui as informações. Mas conta um pouquinho como que é para chegar até estar com o vídeo pronto, publicado, qual é o caminho que você faz? Bom, primeiro que eu não tenho rotina, eu sou uma pessoa que gosta do inusitado, do diferente, gosta da surpresa, né? Até você, Pani, foi uma pessoa que quando eu comecei a fazer isso, né? A gente ia fazer um filme junto, não sei se você lembra. E aí você falou assim, puxa, então a gente precisa, a primeira coisa é bolar o roteiro. Eu falei assim, mas roteiro? Para que roteiro? Eu acho que você vai lembrar disso, né? Lembro. Então, eu não tenho muito roteiro, né? É lógico que eu tenho uma maneira de fazer, que eu já sei como que é, mas quanto mais coisas diferentes aparecem, é melhor. Bom, então vamos começar. Como é que é essa minha rotina, né, de fazer? Primeira coisa, eu tenho que encontrar alguém para filmar, né? Uma vez que a pessoa concordou comigo... Alguém interessante. Alguém claro, interessante. Isso é importante. Tem que ser alguém que tem alguma coisa para dizer. Alguém que fale. Alguém que você sinta uma empatia, né? E claro, quem está entrevistando com o entrevistado. Precisa acontecer uma química aí. Se acontecer essa química, o vídeo bomba. É muito legal. Isso é muito legal. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, assim, que no começo eu achava que eu tinha que fazer de uma determinada maneira. Ó, rebelde do jeito que eu sou,
eu ainda achava que tinha que ser de um certo jeito. Eu achava que eu não podia aparecer, eu achava que a minha voz não podia aparecer, eu cortava tudo que eu achava que era defeito, né? E o vídeo dava um baita de um trabalho para ser feito, porque eu imaginava como que ele era e aí eu tinha que conseguir, com o que eu tinha filmado, aquela perfeição. Aos poucos, eu fui deixando de lado essa perfeição e fui deixando os erros aparecerem, a minha voz entrar. Eu comecei a aparecer no vídeo, eu comecei a dar a câmera para as pessoas me filmavam, né? E o que aconteceu? O vídeo ficou mais gostoso de ser assistido, mais fácil de eu fazer, né? Muito mais fácil, e começou a ter mais visualizações. O que eu estou querendo dizer com isso? Gente, relaxem e sejam os mais espontâneos possíveis, fiquem atentos ao que está acontecendo em volta de vocês e registrem, porque hoje o que o povo quer ver é a vida comum. Vocês vejam por que Big Brother dá tanto acesso, quantas pessoas querem ver aquilo. Para mim é quase uma pasmaceira, mas todo mundo quer saber da vida do outro, né? Então, sejam os mais naturais, espontâneos e possível. Ah, legal. Isso aí é o que está hoje mais, vamos dizer, as pessoas estão considerando mais essa coisa da espontaneidade, né? A pessoa ser ela mesma e não tentar ficar fazendo um personagem, né, Chico? Sim, é. Claro que você vê muito youtuber fazendo aquelas palhaçadas, né? Mas quanto mais real for, é melhor, né? E se torna muito mais fácil de você fazer, porque se você fizer um personagem, se você inventar um personagem, você vai ser escravo dele depois. As pessoas vão te cobrar ser aquela coisa, né? Depois eles vão encontrar você na rua e falar, ué, mas você não é aquela coisa que aparece no vídeo? E eu sou desse jeitinho. Eu só não apareço muito aí, porque senão eu vou ficar sem pedaço aí, que o povo todo mundo quer conversar, né? Então, essa era uma questão, assim, né? Quando você é muito visto, né? Quando você começa a aparecer muito, as pessoas querem falar com você, porque, lógico, elas querem ter aquele momentinho, né? De, puxa vida, conheci, tirar uma selfie e tal, né? Isso é complicado, né? A gente tem que levar com muito jeito, porque não dá para dizer não todas as vezes, mas eu prefiro evitar, porque senão não sobra tempo para minha vida normal, para minha vida comum. Quem diria, hein, Chico? Você tá ficando famoso, cara. As pessoas, tem muita gente entrando em contato com você. Como é que tá? Como é que foi essa questão de você lidar com ficar conhecido, as pessoas te encontrar na rua? Como que tá sendo isso para você? Então, o meu telefone, por exemplo, eu botei no não perturbe. Então eu não atendo ligações mais, né? Eu coloco o contato das pessoas e quando aparece o nomezinho dela lá, eu retorno ou não, né? Então eu só converso com as pessoas que estão na minha lista de contato, né? E a família. E aconteceu uma coisa assim, que pelo tamanho do meu canal, né? Eu já poderia ter me transformado numa empresa. Mas eu não quero fazer isso. Porque se eu me transformar numa empresa, eu vou perder a coisa, eu vou deixar de fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é estar ali filmando, eu sozinho, uma pessoa, o entrevistado, um evento, né? E vai ter uma equipe, vai ter alguém que vai pedir, vai mudar tudo. Uma empresa é diferente de uma pessoa. Então, o que eu fiz? Eu optei por ir fazendo só aquilo que eu dou conta, né? E não quero ser uma empresa. Por exemplo, estou aqui conversando com vocês agora, né? Dando do meu tempo, porque eu acho que é importante vocês jovens escutarem alguém da minha idade compartilhando essa experiência que não é comum, né? Eu não praticamente na minha vida eu jamais trabalhei de empregado de alguém. Eu faço o meu trabalho, né? Eu invento o meu trabalho. E eu acho que todo mundo é capaz de fazer isso. Uma das coisas que eu coloco nos meus vídeos, né? Essa que eu passo, né? Nos meus vídeos, é que cada um tem um potencial único e para realizar nessa vida e que todo mundo é dono do seu caminho e pode inventar o seu caminho. Não precisa trilhar um caminho que já é de outro, tá? E fica muito mais bonito, fica muito mais gostoso a gente
ser a gente mesmo, né? Ser de acordo com aquilo que o nosso coração pede. Eu queria que você falasse assim, para onde você já foi? Você já viajou? Para onde que você já foi levando aí os vídeos que você produz? Para onde? Conta alguns exemplos disso para a gente entender assim. Para onde eu fui, você fala assim, aonde o vídeo alcançou? Você está falando, é isso? Aonde o vídeo alcançou, aonde você já foi, né? Em que lugares do Brasil que você já rodou para ir atrás dessas pessoas. Fala um pouco disso assim pra gente. Então, como praticamente eu faço tudo sozinho, né? Isso é bom que as pessoas saibam, né? Eu entro em contato com a pessoa que vai ser entrevistada, eu combino, agendo o horário, eu vou no local, faço as cenas, faço a entrevista, edito os vídeos, depois eu coloco no YouTube, respondo o comentário das pessoas. Agora eu só tá dando para responder dos últimos vídeos, né? Não dá mais para responder de tudo. Mas eu faço questão de estar sempre perto das pessoas, né, que estão assistindo. E isso é valorizado. Para mim é importante e eu sei que para as pessoas que assistem também é importante. Bom, eu tenho feito vídeos aqui na região do Vale do Paraíba, sul de Minas, um pouco do Rio de Janeiro e o sul da Bahia. Na verdade, fui até Salvador também, né? Mas eu percebi que é muito cansativo, cara. Até se tiver algum patrocinador escutando aí, se quiser me patrocinar um carro, eu aceito. Eu não aceito trabalhar por dinheiro também, né? Então eu faço só aquilo que eu gosto, né? E aí, se tiver algum patrocinador que quiser me patrocinar sinal de celular e uma van para eu andar pelo Brasil, aí eu aceito, né? E aí, o que eu tava falando? Da onde que eu vou, né? Tem uma coisa muito interessante aonde os vídeos chegam. Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu pensei que eu estava fazendo para os estudiosos usarem o material nas pesquisas deles. Aos poucos eu fui percebendo que existia interesse de pessoas comuns também, porque elas se identificavam com aquele entrevistado ali, que estava sendo entrevistado. Porque ou elas já tinham morado na roça, ou porque elas sonhavam com morar na roça. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa, que eu acho que os brasileiros que moram no exterior começaram a me mandar depoimentos muito emotivos do quanto era importante receber aqueles filmes do Brasil que alimentava eles naquela solidão de trabalhar no primeiro mundo para ganhar dinheiro para voltar para o Brasil. Eles me agradeciam que aquilo era importante para a vida deles, porque falava do povo deles, falava da vida deles e de uma certa forma dava força para eles, né? Uma coisa outra interessante que aconteceu foi pessoas de outras línguas, né, falando inglês, falando russo, falando espanhol, que assistem os vídeos. Alguns entendem alguma coisa, mas outros falam que gostam de ver pela energia que tem nos vídeos, pela beleza visual e pela música. Eles assistem porque aquilo é bom para eles. Eu falei assim, puxa vida, olha que maravilha, né? E agora eu vou falar uma coisa que eu acho que é uma das mais importantes que tenho recebido como feedback das pessoas, que elas me dizem, puxa vida, Chico, eu estava descrente no ser humano, eu estava desanimado, eu estava tomando remédio faixa preta, eu comecei a ver os seus vídeos, eu comecei a ter fé no ser humano, eu comecei a querer viver novamente, cara. Isso eu recebo praticamente, sabe, toda semana tem depoimentos como esses. São muitos, né? E isso me alimenta para continuar fazendo. Então... Legal, hein? Se você ajudar muitas pessoas a parar de tomar remédio, já valeu todo o esforço, né? Pois é. Então aí eu falo, que a coisa... Por que acontece isso, né?
eu não, mentalmente, se eu for fazer um raciocínio, né, de como que aconteceu isso, sendo que eu nunca tive a intenção, né, eu chego à conclusão de que o que eu faço com esses vídeos é meu ser que está fazendo, é meu tesão que está fazendo. Eu faço com amor, gente, e eu quero entregar o melhor. E a mágica acontece por causa disso. Os vídeos são meus filhos que eu mando andar pelo mundo. A casa suas, como que era lá, seu Sebastião? Era de pau ou era de tijolo? A minha casa era de taipa. De taipa. De taipa, você já ouviu falar, né? Negócio de taipa. E minha casa era no ar, assim, fez a base dela, o carro de boi estava debaixo da casa. Nós colhia muito arroz. E tinha na sala, tinha aquela mesona para a gente bater arroz na mesa. Não tinha máquina naquela época, não tinha máquina de beneficiar arroz. Então nós socava no pilão arroz para nós tirar, para fazer para nós comer. Era muito gostoso, nossa. É isso então. Que legal, hein? Muito bacana, Chico, muito bacana. Eu acho que dá pra gente ter uma noção das possibilidades que é você usar o audiovisual, né? Porque o audiovisual é isso. Você pode chegar onde você não chegaria fisicamente, né? Através agora da internet, que vamos dizer, uma plataforma aí que não existia, né? E de uns anos para cá passou a existir. Então isso abriu um leque de possibilidades, né? E o que você faz é isso, é chegar até as pessoas levando outras pessoas, né? Você chega a várias pessoas levando outras pessoas, né? Para que elas se conheçam, vamos dizer assim, né? E isso deve ser bem gratificante, né? Poder fazer isso. Ô Pani, as pessoas às vezes quando me encontram na rua, elas têm uma noção, né? De que eu não as conheço, né? Eu não sei quem elas são. Mas elas chegam para mim e falam, nossa Chico, eu já considero você como amigo, né? Posso te chamar de Chico, não sei o quê? Porque elas me falam, né? Porque você entra nas nossas casas todos os dias, né? Você tá na sala, você tá na cozinha, você tá no banheiro, você tá no quarto com a gente, né? Então eu sou da casa deles. E isso me faz pensar na minha responsabilidade, né? Eu tô entrando em casas, eu tô falando coisas que de uma certa forma influencia a vida deles, né? Eles me respeitam, eles acreditam em mim, então eu tenho uma responsabilidade. Olha uma coisa interessante que acontece. Crianças de 9, 10 anos falam que mostraram os vídeos para os avós e os avós assistem junto na sala e os pais, e depois chamam os pais e a família assiste junto. Olha só, que coisa mais linda. Eu não me lembro de... Hoje você vê assim, cada um no seu celular, né? Você sabe quando que eu me lembro de assistir vídeo, de assistir alguma coisa com a família? Quando eu era criança, que eu assisti o Chacrinha, que assisti o Silvio Santos. Porque a televisão reunia todo mundo. Então, de uma certa forma, é um resgate de uma coisa antiga. E que se a gente for mais para trás, era o tempo anterior ao rádio. Porque teve um tempo em que as pessoas se reuniam para escutar os mais velhos contar a história. E o que está acontecendo? Essa tecnologia de hoje está propiciando essa mesma coisa. São os mais velhos contando histórias. Ou seja, a gente está igual, só mudou a ferramenta, que passou a abranger muito mais pessoas. Antes você contava para a família, para os vizinhos, né? E para os amigos. Agora você pode contar para o mundo inteiro. Olha só, é verdade. Potencializou, né, a chegada nas casas das pessoas. Antes era só através da televisão, pelos canais de TV, agora encontrou-se outras formas de fazer. E isso gerou oportunidade para as pessoas que estão antenadas e estão indo atrás, acabam surfando nessa onda, vamos dizer. Agora, a última pergunta, você não pensa em fazer uma série para o Netflix ou dessas plataformas de streaming, não? Você nunca pensou nisso? Então, Pani, eu acho que eu tenho que dosar minhas expectativas, né? A qualidade do meu vídeo
tecnicamente deixa a desejar, né? Eu precisaria me associar com outras pessoas, e isso é um aprendizado meu, eu tenho que fazer, eu tenho que dividir o poder, né? Eu teria que me afinar com pessoas, e aí eu acho que daria para fazer essa série sim, né? Mas não, eu não penso nisso, Pani. Eu funciono muito mais sendo aquele artista que gosta de fazer muito cri-cri, que gosta de fazer do meu jeito, entendeu? Porque sozinho eu consigo ir mais longe, né? E assim, estar na Netflix ou estar numa rede de televisão não faz parte dos meus sonhos nesse momento. Não estou dizendo que não vou fazer, mas toda vez que eu perceber que a minha liberdade pode ser preservada e eu conseguir trabalhar com mais pessoas, sim, eu farei. Por que que eu estou sozinho? Porque eu sou livre para fazer do jeito que eu bem entendo. E eu acho que é o melhor jeito para mim, né? É isso. Legal, legal. Pô, Chico, obrigado aí, viu, pela oportunidade de a gente conhecer um pouquinho mais sobre a tua profissão, né, de youtuber. Sei que tá virando referência, os vídeos cada vez mais bem produzidos, cada vez melhores, cada vez com mais pessoas assistindo, né? E, bom, é isso. Hoje é o que nós tínhamos para conversar, o nosso tempo está esgotando. E obrigado mais uma vez, né? E nós em breve vamos ter aí mais outras pessoas que vão ser entrevistadas para a gente tentar entender o que está sendo mostrado aí para o futuro das profissões no Brasil, no mundo, né? Certamente, como a gente pôde ver, que trabalhar com audiovisual é algo que tem futuro. Sempre vai ter alguém precisando, né, Chico? Seja... sempre vai ter. Seja no... Sempre vai ter, né? Deixa eu dar uma última palavrinha, Pani. Eu gostaria de falar para as crianças, né, que vocês que estão preocupados, né, com como vai ser sua vida profissional, vocês saibam que eu, durante a minha vida inteira, nunca soube o que eu ia ser. Mas, no momento, a coisa aparecia e eu tinha que reconhecer que aquela era a coisa para eu fazer, né? Como eu já falei que vendi sanduíche, eu fiz ovo de Páscoa, eu fiz pão, né? Então, quando a oportunidade aparece, você tem que estar pronto. E para estar pronto, você não pode dizer assim, eu sou esta coisa. Não, você tem que pensar, eu estou sendo esta coisa agora, mas eu posso ser qualquer coisa, tá bom? E essa coisa tem que ser de acordo com o meu coração. Meu coração tem que bater junto para eu me engajar nela. É isso aí, gente. Boa sorte. Legal. Boa sorte. Valeu, obrigado, Chico. Eu acho que também essa coisa da idade também, que não quer dizer nada, né? O cara acha, mas eu tenho 30 anos, não me encontrei o que eu queria fazer na vida, a minha vida agora acabou. Isso aí é uma grande de uma balela, uma ilusão, acreditar que a pessoa não escolheu a profissão dela quando tinha 20 anos, então acabou, né? Isso é uma ilusão, esse é um ponto importante, né? E tem outro ponto também, não é porque você tirou o diploma, gastou 5 anos numa faculdade, que você tem que trabalhar daquilo. Você tem que trabalhar com aquilo que você ama, naquilo que você é apaixonado, naquilo que te dá tesão. É isso que você tem que trabalhar, porque senão você vai ser infeliz, cara. Para depois só achar que vai ser feliz quando se aposentar, quando você fizer o seu pé de meia. Não é dinheiro que traz felicidade, gente. Essa frase é gasta, mas é verdadeira. Tá certo. Pani, obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado, Chico. Valeu aí pela entrevista. Então, ficamos por aqui por hoje com Profissões do Futuro. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Legal.